pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E as nossas convidadas de hoje é as coordenadoras do Atipicamente. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer receber vocês aqui. Queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está em casa, né? Para a gente depois bater um papo legal sobre o que é o Atipicamente. Meu nome é Ângela Ribeiro, eu sou presidente da Associação Atipicamente e tenho um filho autista de 13 anos. Meu nome é Lorena, eu faço parte do Atipicamente, sou vice-presidente e a gente trabalha com a causa já vai fazer 13 anos. Meu esposo é advogado e aí eu conheci Ângela nesse andar, né, da causa e a gente está junta hoje nessa. Ângela e Lorena, sejam bem-vindas, tá? Obrigada. Como foi que surgiu? É um movimento, é um grupo, é uma associação, né? O que é o Atipicamente? Para que as pessoas que estejam em casa, que não conhecem o que é o Atipicamente, elas possam, né, vir a ter esse conhecimento. O Atipicamente é uma associação que acolhe famílias que têm pessoas com autismo. Então, a gente acolhe as famílias em caráter de informação, né? Então, quando uma família recebe o diagnóstico, né, de autismo, a gente logo acolhe essa mãe, faz esse acolhimento às mães, quando elas chegam no Atipicamente, né, a procura de informação, a gente acolhe essa mãe, né, procura saber se está tendo acompanhamento, né, com um médico, especialista, a gente pergunta a respeito das terapias, porque às vezes elas nem sabem para onde recorrer, então aí, a partir daí a gente começa a passar as informações, qual o caminho ela deve seguir, e para que ela não se sinta só, ela se sinta acolhida, não tem que dizer assim, você não é a única, você não está só, né? Lá no Atipicamente nós temos o grupo das mães e o grupo dos pais. O Atipicamente nasceu num grupo de WhatsApp. Então, quem criou foi Fabiana, que ela faleceu, é irmã de Ângela, e Fabiana ela se deparou com o diagnóstico. E quando ela se deparou com o diagnóstico, muitos anos atrás, 13 anos atrás, né? Ela não sabia para onde ir. Então, você tem aquele diagnóstico de autismo, eu não sou mãe atípica, mas aí como a gente trabalha muito com isso, a gente escuta os relatos de que você recebe o diagnóstico e agora? Vou para onde? Vou fazer o quê? Isso aqui tem cura, não tem cura, é doença, pode ser que não é doença. Então, Fabiana, ela se encontrou nesse momento e ela criou o Atipicamente justamente para dar esse suporte para a mãe que chegou, teve esse diagnóstico e agora, como é que eu faço? Então, Atipicamente, ele dá informações, como fazer o LEVA, como fazer o BPC, se ele tem direito, não tem direito, a gente vai direcionando. E a gente somos 6 coordenadoras, e lá cada uma vai fazendo uma função. Então, uma acolhe, a outra vai lá e acompanha. Então, a gente faz todo esse suporte para a mãe, a gente fala mãe, porque a maioria das vezes é a mãe, mas a gente faz todo o acolhimento para a família em si. Aí você falou que foi de um grupo, né, do WhatsApp. Isso. Aí como foi que vocês foram se aperfeiçoando em relação a levar essas informações? Porque pelo que eu entendi, é uma associação que leva essas informações, esse conhecimento para a mãe que está chegando nesse mundo atípico. Todo o nosso trabalho é no WhatsApp, a gente não tem sede, então todo o trabalho é feito no WhatsApp. Então, como é que acontece? A gente já é conhecida na praça, como dizem por aí, e aí tem o diagnóstico, o pessoal já indica, procura tipicamente. E aí as mães que já estão no grupo, elas colocam o número da mãe e dizem, adiciona elas. Aí quando adiciona, elas conversam com a Ângela faz toda a triagem, faz o acolhimento, explica como é que funciona e se ela tem interesse em entrar no grupo. Ela entrando no grupo, o nosso grupo assim é o máximo. Por quê? Lá tem mães que já receberam o diagnóstico, já sabem, já passaram por esse luto, né? Que se chama muito erradamente, mas que elas chamam de luto. E aí, quando chegam a mãe, elas já entendem o sentimento que essa mãe está sentindo. Então, elas já sabem como contornar, dizer para isso, é para aqui, vamos lá. Então, é aquele pega na mão e leva, sabe? E aí você vê o grupo todos os dias. Quando você deixa de olhar o grupo, a gente vê lá 300, 400 mensagens. E entre elas se ajudam muito, ou seja, elas não esperam uma das coordenadoras responder. Então, por exemplo, a mãe tem uma dúvida sobre o LEVA. As mães, prontamente, elas lá. Entre elas se ajudam. Então, é bem, bem unido o nosso grupo lá, né, Ângela? Exatamente. Porque o nosso grupo, ele é para acolhimento, troca de experiências e informações.
né? Então, as próprias mães lá dentro do grupo vão trocando as experiências, né? Por uma coisa que acontece muito é sobre medicação. Ó, o médico passou uma nova medicação para o meu filho, aí outra mãe já responde lá, ó, essa medicação age de tal forma no meu filho, ou meu filho teve uma evolução melhor, depois tomou esse medicamento. Então, são essas experiências que a mãe que recebe o diagnóstico, que está entrando agora no atipicamente, muitas vezes não tem esse conhecimento, essa informação, não é? E a partir do momento que a mãe tem essas informações, né, ela sabe para onde ir, ela sabe a quem recorrer. No caso, assim, pelo que eu entendi, foi um grupo criado pela sua Isso. irmã, pela falta de conhecimento Exato. de onde procurar ajuda. Né? Exato. E hoje vocês, atualmente, vocês acolhem essas mães só no grupo do WhatsApp ou vocês fazem movimento como palestras, uma reeducação? Como é que funciona esse meio aí de vocês, que só é realmente esse acolhimento mesmo de informações? A gente tem, quer falar? Não pode falar. A gente tem vários eventos durante o ano, mas a gente tem 3 que são fixos. Então, a gente tem o Mães que Brilham, que vai ser agora em julho, que é um dia só para mãe. Então, a gente faz palestras, a gente faz autocuidado, automaquiagem. Então, a gente vê o que elas mais falam lá no grupo que precisam e a gente leva isso para o Dia das Mães. A gente tem o Pai Presente, Pai Presente, isso. que é justamente para dar protagonismo àqueles pais que ficaram. Porque a gente tem poucos pais que vivenciam isso. Então, a gente dá o protagonismo e é o dia do pai. Infelizmente, né? A gente Infelizmente. ainda tem essa estrutura infelizmente. cultural. Isso. E a gente tem o teatro inclusivo, que é em alusão ao Dia da Criança. Então, no Dia da Criança, a gente faz o teatro inclusivo, que é no teatro, com essas famílias e crianças atípicas. E a gente viu na primeira vez que a gente fez, que as crianças adoraram. Porque, assim, não tem luz, não tem aquele barulho, é só o rapaz lá do teatro, então foi sucesso. E são os 3... É de Mamulengo ou Não, são os atores mesmo. Contam a historinha e eles ficam lá vidrados. É muito bonito. Porque assim, no evento Mães que Brilham, a gente sabe, quando a gente passa a ser mãe atípica, a gente naturalmente a gente acaba esquecendo um pouco, né? É natural isso, porque o seu tempo é todo dedicado ali ao seu filho, né? É uma demanda muito grande. Então, o que é que acontece? A gente o Atipicamente pensou nessa proposta de trazer, né, esse evento para que essa mãe ela se sinta mulher. Né? A importância que ela tem, que ela não esqueça a essência dela. Antes de eu ser mãe do João, eu sou mulher. Não é? Então, o Mães que Brilham é com essa proposta. Já o Pai Presente bem como Lorena explicou, é para trazer esse despertar dos pais, né? Porque a gente sabe que a maioria... E trazer para a responsabilidade. Trazer para a responsabilidade. Que a gente vê né? que é muito difícil. A gente Exatamente. sabe que muitos abandonam, né? Então, assim, tem todo um processo, e até mesmo aquela parte lá que a gente pode ver da estrutura cultural também, do machismo, de achar que só as mães que têm a obrigação. Então, assim, isso é muito importante, né? Eu mesmo estou parabenizando vocês por isso, porque a gente sabe, nós vemos aqui no ITEAC essa dificuldade da gente ter esse aconchego do pai, desse interesse, desse cuidado, né? A gente tem essa dificuldade. Num grupo, sei lá, de 60 mães aqui, a gente só tem 2, 3 pais, que a gente veja a probabilidade, né? A porcentagem é muito pouca. De 60 só tem 3, 4. Então, é algo que a gente tem que estar frisando em relação a isso, né? Nosso evento de mães, a gente esse ano vai acolher 60 mães. Mas no de pais, 30 vagas, a gente não consegue encher. Então, é bem difícil, dá muito mais trabalho o evento para pais do que para mães. Que você coloca o link de inscrição e acaba na mesma hora. Pelo amor de Deus, me coloque aí. Mas o dos pais, realmente, a gente tem mais uma dificuldade. Isso, é tanto que no evento dos pais, ao final do evento, né, no momento dos agradecimentos, a gente sempre instiga eles, próximo ano, traga mais um, que você conheça, próximo ano traga mais um. E todo ano são os mesmos, né? São os mesmos pais. Isso. Exatamente. Acho que quem está na causa, né, assim, do autismo, acho que tem que frisar muito isso, de trazer essa conscientização da responsabilidade dos pais. Porque, assim, se a gente for contar a história, é uma história
da raiz, Isso. né? É uma estrutura cultural que vem de muitos e muitos anos, mas que a gente tem que estar sempre batendo naquela tecla ali, de que é importante que eles se façam presente, que eles consigam dividir essa carga com as mães, né? Porque Exato. que não é só a mãe que é responsável, o filho é dos dois. Então, assim, eu acho que é muito bacana isso aí, porque a gente tem que realmente bater nessa tecla da responsabilidade dos pais. Isso. É algo que a gente bate muito aqui. Infelizmente, é uma realidade que eu acho triste, isso aí é minha opinião, tá? Porque, assim, eu acho que o quanto que uma mãe, né, poderia não se perder da sua Isso. identidade se o Exato. pai Isso. ajudasse, né? Então, Exato. assim, é bem delicado, sabe? É uma contribuição que é importante e é necessária. Exatamente. Eu queria saber de vocês, assim, faz quantos anos que você falou? 13, eu acho, né? Do Atipicamente. Isso, que é a idade de João. É a idade de João. Nesse percorrer, quais os maiores desafios que vocês já enfrentaram? Porque eu acho que vocês têm muita história de mães com muita dificuldade, né? De pessoas que chegaram lá desesperadas. Então, assim, qual dessas dificuldades que vocês já passaram nesses 13 anos, que é algo que seria pontual, para que a gente pudesse deixar até de exemplo para as pessoas que estão em casa e que estão descobrindo esse mundo agora, né? Na realidade, a gente sempre está no mesmo entrave. A gente não tem um entrave que a gente diz, eita, isso aqui já foi superado. A gente ainda tem mães falando no grupo de que a criança foi diagnosticada, leva laudo para a escola e a vaga que disseram para ela que tinha some. Então, a gente ainda luta contra capacitismo, contra discriminação. É uma luta que a gente tem diariamente, todos os dias a gente vê no grupo isso. A gente ainda tem dificuldades em relação a apoio escolar na sala de aula. Então, a gente bate direto à porta da SEDUC, vai lá, vamos lá, tal. A gente tem muita dificuldade em entender que o autismo não é o mesmo em cada criança, que cada autista é diferente. Então, a gente fala assim, eu falo muito que quando a gente fala na nossa bolha aqui, todos nós aqui sabemos o que é autismo e como que funciona. A gente precisa estourar essa bolha para que a informação chegue a quem realmente faz a lei. Quem é que está fazendo a lei? Porque a gente tem muitas leis, o Brasil tem muitas leis, só que às vezes é mal feita a lei. Tem a brecha, e é na brecha que a gente chega e se depara, e agora? É na brecha que a gente, por exemplo, diz que a criança que tem autismo e tem direito a um BPC, ela, eita, passou de R$2, R$3, a renda dela já não vai ter direito. Ou ela ganha o BPC e o Bolsa Família da mãe, que era o que ajudava lá, eita, vai ser suspenso. E entender que um Bolsa Família assim, o BPC, chegou o salário, certo? Mas isso é direcionado para a criança, para fazer a terapia, que é a semana toda. Que se a gente for analisar, nem paga, Nem né? paga, Porque exatamente. hoje você for tratar, dependendo do nível da criança, um salário não dá nem para as terapias Isso. básicas, que a carga Exato. horária que é necessária. A dificuldade para a gente ter um diagnóstico precoce, que é direito da criança, do adolescente, da pessoa, a gente ainda tem aquela dificuldade de a criança tem autismo e o médico diz que tem TDAH, então essa criança ela já não teria acesso a um profissional de apoio. Por quê? Porque TDAH ainda não tem uma lei forte que diga que ela precisa se dizer no laudo e tal. Então, são muitos entraves que a gente vê todos os dias e que a gente, para alguma delas, a gente já tem a resposta pronta. Porque o caminho é esse. Então, o caminho é esse, é você ir na SEDUC, solicitar, dizer que na escola deu esse problema, se não conseguir, Ministério Público, as mães já sabem de cor já, o passo a passo. E a gente não vê mudanças, ou seja, a gente não diz, eita, isso aqui foi superado, eita, graças a Deus, isso aqui ninguém vai me perguntar mais, vamos excluir da nossa lista. A gente, diariamente, a gente tem os mesmos problemas. Felizmente é uma realidade triste, né? Exato. E acho que É difícil. então eu vou perguntar assim, na opinião, né, de vocês, o que seria um facilitador para que essas leis fossem executadas? Na nossa visão, falta assim, mais capacitação profissional, né? Mais conhecimento, de levar esse conhecimento aos profissionais. Porque, assim, bem como Lorena explicou, o autismo, né? Ele, como cada autista, ele tem sua individualidade,
né? E cada autista, ele tem um nível de suporte diferente. Então, quanto maior for o nível de suporte desse autista, ele vai precisar de mais Suporte, né? mais suporte, né? Então, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo que acontece muito. É profissional de apoio nas escolas, né? Às vezes a mãe vai lá naquela luta toda de conseguir o profissional de apoio certo, consegue. Aí, quando consegue o profissional de apoio não sabe nem como lidar com a criança. Que era isso que eu ia falar. Porque as próprias políticas públicas não investem em curso, em uma preparação, né, antes deles receberem essas crianças. Que é algo que a gente tem que frisar, que é muito importante. Quem me trouxe essa informação, que eu não sabia, porque assim, eu pensei, né, quando eu fui estudar, tal, não falava sobre como era que esses profissionais eram inseridos no mercado. Então, quem me trouxe realmente, isso foi uma informação, foi de uma mãe. Então, ela disse assim, "Oxe, você faz uma prova e entra." Eu digo assim, e a pessoa, ela tem empatia pela... Isso. Né? Porque, no mínimo, tem que ter empatia. Formação, Isso. será se lá tem? Então, É o que a gente formação, falou lá né? atrás, de que a lei é mal feita. Porque a Isso. gente foi batendo. Olha, a gente precisa de um profissional para ficar com a criança, não é um babá, não é alguém que Isso. fique, eita, para que não se machuque, é alguém que ajude ela. Mas na própria lei diz que não, se você tiver vontade e ensino médio, você pode ir. E eu não, assim, isso é a minha visão, né? Também eu não concordo, porque assim, são vários fatores. Isso. Primeiro passo, isso é o meu ponto de vista, tá? Com a pouca experiência que eu tenho. Não é só também a capacitação, porque tem pessoas que conhecem, estudam, têm a teoria, mas na hora da prática não se identifica. Isso. Exato. Né? Isso. Então, assim, a gente é algo muito delicado, porque por isso que eu falei, no mínimo tem que ter uma empatia. Isso. Porque mesmo que eu tenha empatia, eu vou lá buscar. Isso, Isso. Daí eu tenho a exatamente. empatia, então se eu estou cuidando não certo, eu não sei, suposição. Mas se eu tenho empatia, aí eu entro na compaixão, que é o quê? Botar aquela empatia em ação. Eu vou Exato. estudar para fazer Isso. o melhor para aquilo ali. Então, assim, é algo que a gente tem que frisar e é muito importante isso, né? Isso é muito para a gente deixar para o pessoal que está em casa, que tem que ser revisto isso. Exato. Né? Porque, assim, é como você bem falou, não é uma babá. Isso. Né? É alguém que possa desenvolver também essa criança. Eu falei em outro podcast, não me lembro aqui qual, que as cargas horárias de terapia são enormes. Mas a escola tem que contribuir, e não é só numa sala sensorial. Ela tem que contribuir justamente nisso, quando ela está lá sendo acompanhada com aquela criança. Se suposição, se aquele cuidador lá que está lá souber aplicar aba, ele seja um diferencial aplicador enorme, aba. né? Isso. Então, ele vai saber conduzir muita Isso. coisa. Exato. Né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser realmente revisto. E é muito importante a gente deixar e frisar isso. Porque a gente tem que ver o que é que está dando certo e o que não está dando certo. Não é só a gente fazer uma mobilização. É importantíssimo, concordo, faço parte, acho super indicado. As leis são existentes, sim. Deve haver fiscalizações e soluções. Né? A gente não deve só chegar lá para dizer, é assim e não foi feito, é assim e está faltando isso. Mas quais são as soluções que a gente pode levar? Isso. Eu acho que isso é importante. E isso me fez pensar em uma audiência que eu fui, acho que no dia 1 de abril, aqui na cidade. E eu cheguei nessa audiência, fui pela primeira vez, tá? Eu vi pela televisão, mas esse ano deu vontade de eu ir. E eu, sinceramente, eu digo, meu Deus, eu só vi sofrimento. Entende? A mãe chegava lá, se expressava, falava que o sistema não estava funcionando, tinha várias queixas, tanto da educação como da saúde, mas ninguém, gente, levou uma solução. E essa audiência pública não foi a primeira, já deve ter sido... várias. A gente já foi para Mas várias. eu digo assim, porque eu saí triste de Isso. lá. Entende? Você não Porque sai com assim, aquele negócio de, eita, agora vai, né? É. Você vê aquele sofrimento, a mãe se expõe a criança, todo mundo se expõe, mas ninguém chega e diz, pronto, essa causa eu vou agarrar e eu vou dar solução. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que, eu sempre digo aqui às mães, sabe? A força que elas têm. Agora, essa força tem que vir com isso, com esse intuito de levar esse conhecimento, de trazer uma solução, de sentar, vamos sentar aqui, quem é que tem
as experiências melhores, que, assim, não estou dizendo que nenhuma mãe não tenha, né? É bom a gente deixar claro. Mas tem aquela mãe que tem dificuldades maiores, Isso. não é verdade? Exato. Então, ela tem uma experiência que ela teve que se adaptar só em casa. Então, por que ela não vai, Isso. né, Compartilhar colocar e isso. pôr para que aquilo ali seja um facilitador? Isso. Pra Eu melhoria. acho também, outra dificuldade, as mães não são ouvidas. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, sabe? A gente vê lá nos grupos, a gente acompanha alguns relatos de umas mães que dizem assim, poxa, eu pedi para o profissional de apoio, por exemplo, fazer isso e isso pelo meu filho. Hoje eu fui numa consulta com o neuro, falei, doutor, assim, a medicação está agindo assim no meu filho, eu estou com suspeita disso. E muitas vezes elas não são ouvidas. É como se a experiência que elas passassem no dia a dia com os filhos não valessem. Então, acho que isso é um problema muito grande, porque eu sei nada melhor do que uma mãe, um pai ou alguém que conviva com uma pessoa que tem um autismo para saber a necessidade real dele. Né? Meu filho é autista, eu sei como lidar com ele, mas se eu for lidar com outro autista, talvez eu não vá conseguir, né, lidar da mesma forma que eu lido com o meu. Porque não tem uma receita de bolo. Não tem uma Cada receita é de individual, bolo, né? Isso. E bem como eu falei, o autismo, cada autista ele tem a sua característica diferente. Às vezes, o grau do autismo pode até ser o mesmo, certo? Pode até ser o mesmo, Mas mas cada um tem- as características serão totalmente diferentes, né? E outra coisa também importante, a gente não pode estar comparando. Eu acho que Somente a evolução, eu acho. comparação, Isso. em questão de evolução, eu acho isso uma coisa assim, extremamente dolorosa. Veja, eu vou dar o exemplo do meu. Ele é um autista não verbal, nível de suporte 3. Já tem autistas que falam, né? E assim, em nenhum momento eu posso me culpar enquanto mãe porque o meu Não filho fala. não fala. Eu acredito que no momento certo ele vai falar. E também, se não for, tá tudo bem. Ele consegue se comunicar de outras formas. Meu filho, para saber que ele me ama, ele não precisa verbalizar. Ele consegue transparecer isso através dos sentimentos. Até porque a gente. Agora eu vou até entrar um pouco na psicanálise, né? A psicanálise diz o seguinte, que nós não somos o que falamos, né? Nós somos o que fazemos. Isso. Nós não somos aquilo que o outro disse que eu sou, ou o que ele fez comigo. Eu sou aquilo que eu escolhi ser. Então, assim, para mim me expressar, eu não preciso dizer um simples eu te amo, às vezes é só da boca para fora. Exato. Né? Um apertar Isso. na mão, um abraço, uma lágrima sorrindo no rosto. Isso. Vale muito mais o expressar do eu te amo do que o próprio eu te amo dito. Exatamente. É Então, importante falar sobre os institutos, os médicos, os profissionais que romantizam o autismo. Isso é extremamente doloroso para a família. É o que a Angela falou. e A até para comparação. causa, gente. Isso. Isso. A Porque comparação aí de... torna muito fácil. Exatamente. Isso. Como é que o dele já está falando e o teu ainda não? Deve ser que você é uma mãe ruim, que não faz as terapias direito, que a gente precisa também falar que são 3 pontos. É a escola, é a família e são os terapeutas. Às vezes a gente quer colocar tudo na culpa na escola, às vezes a gente quer colocar a culpa no terapeuta, que está demorando, que não está fazendo, que está no celular, tal, mas a gente precisa entender também que a família tem um papel extremamente importante. Isso. E quando a gente romantiza o autismo, que a gente acredita que o autismo é aquele nível de suporte 1, que ele é extremamente inteligente, que ele fala, que ele é sabido, eita, e por que o meu faz e o dela não faz? Então, a gente precisa entender que não é todo autista é extremamente diferente e a gente precisa trabalhar esse autista individualmente. E que a gente romantizar o autismo faz com que a gente mexa com a mãe. A gente fala tanto da autoestima na mãe, mas a gente quando vai julgar o filho dessa mãe, a gente não mexe com o filho não, a gente mexe com a mãe. Será se realmente eu que estou fazendo errado com meu filho, por isso que João já faz e Maria ainda não faz? Então isso aí cria na cabeça da mãe extremos, assim, gatilhos mesmo, Isso. né? De, poxa vida, será se é, será se não é? O que ela faz que eu posso fazer? Então a pessoa se frustra e termina acreditando que ela é uma pessoa ruim, né? Isso. E eu ainda acrescento mais um nesse trio. É a sociedade.
tem um fator Sim. importante, Com certeza. né? É muito importante o fator social, de conhecimento, de capacitação, de entendimento, de empatia, de Isso. compaixão. Porque essa inclusão, no meu ver, ela só vai realmente acontecer quando a sociedade tiver esse olhar. Isso. Se a sociedade não tiver esse olhar, essa inclusão vai ser longe. Porque as pessoas acham, eu dou sempre o exemplo da escola, acham que incluir um autista na escola é fazer uma matrícula. Não é, é Isso. dar o suporte necessário Isso. para ele desenvolver. Exato. Né? Então, assim, é sobre isso, é sobre levar também, diante dessa sociedade, a realidade. Isso. E quando você fala em causa bonita, eu até me entristeço, porque a gente sabe que não é bonito, né? Às vezes eu escuto assim, eita, a causa é tão linda, eu digo, não, filha, Não, é é tão sofrida. desafiadora. É sofrida. A palavra é essa. Autismo é desafiador. Isso. A pessoa que lida com o autista, ela vive num constante misto de sentimentos. É como uma montanha-russa. Vai ter dias que vai ser mais maleável, vai ser mais fácil de lidar, vai ter dias que vai ser extremamente difícil, vai levar aquela mãe ao limite. E até os próprios profissionais. Até os próprios né? profissionais. Eu Exatamente. fui fazer um curso da prática e a professora falou algo muito importante, que me fez até parar e pensar, acho que não só a mim, mas a todos os profissionais que lá estavam, que foi o seguinte, que ela fez uma ênfase muito importante, que a aba, a terapia aba, ou a aplicação aba, ela não é para todo mundo. Sim. Né? Nem todos os profissionais vai conseguir executar a aba, porque ela requer muitos testes, ela requer muito do profissional. Então, vai ter profissional que não vai estar qualificado para aquilo ali. Né? A gente não só coloca, tipo, a aplicadora aba, mas uma fono que faz Sim, esse acréscimo do aba, uma físio que também faz. Então, assim, a gente também tem que ter esse olhar, que tem terapias, né, que não é para todo profissional. Isso, e tem que ser multidisciplinar, né? É o que você falou, não adianta só ter um profissional em aba e os demais não estarem, né? Então, como eu trabalho em equipe, a equipe toda tem que estar sintonizada. É, perfeito. Então, Exato. isso é importante, né? Para a gente deixar claro para o pessoal de casa, que às vezes as mães querem tanto, não, porque eu quero Isso. a aba, mas às vezes aquele profissional, não é para ele aquilo. Isso. Né? E acaba que adoece até o próprio profissional, porque a aba é desafiadora. Entende? Tipo assim, a gente tem que chegar em casa e tem que estudar. Poxa, eu estou fazendo assim, mas não tá tendo uma evolução. Então, o que é que eu vou fazer para que, o que é que eu vou acrescentar, o que é que eu vou ver qual é o foco dele que eu posso implementar, qual é aquela dificuldade que ele está tendo que eu posso ir inserindo. Então, assim, não é para qualquer profissional. É aquele profissional. Você ser um aplicador aba, você tem que estudar todos os dias, bem dizer. Isso. Né? Porque você tem que ver o que você está fazendo, se está tendo avanço ou não naquela criança. Então, é algo que a gente tem que realmente pensar e ver. E tem várias outras terapias que podem agregar, né, nesse desenvolvimento. E o importante é, como você falou, Angela, é não comparar. Isso. Né? Porque não tem essa receita de bolo, cada um vai ter o seu desenvolvimento no seu tempo e cada um tem as suas necessidades, né? Exato. Diferenciadas. Assim, a palavra é não comparar e aceitar que cada autista ele se desenvolve no tempo dele. Né? Mesmo ele fazendo acompanhamento terapêutico, mesmo ele fazendo acompanhamento médico com medicações, que vai dar esse suporte também, mas ele vai ter o tempo dele, né? Porque senão termina aquela mãe se frustrando. Poxa, por que o filho de fulano consegue se desenvolver e o meu não consegue? E sabe algo que eu vou trazer? Essa palavra comparação, eu usei ela em uma palestra que eu fiz, foi aqui no espaço. Que eu disse assim, que a palavra comparação, ela vem fazendo com que o mundo se perda. Sabe por quê? Porque, e não é só no autismo, tá? É no contexto geral, diante da sociedade. Às vezes eu quero me comparar com a Ângela, quero me comparar com Lorena, e eu esqueço da minha história, eu esqueço da minha vida. Né? Então, assim, tem hora que eu não estou sabendo o que fazer. Então, a comparação é algo que ela deve não existir, não é só para o atípico, e sim para o típico, para a minha vida, para a sua vida. Exato. Eu acho que as pessoas estão vivenciando muito isso. A gente entende que também as redes sociais estão dando essa... Atrapalha bastante nesse sentido, né? Mas assim, também. a gente tem que ter essa conscientização. E eu trabalho muito isso com os pais aqui.
é o autoconhecimento, sabe? Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu me conheço, eu acho que é um facilitador para que eu viva, não me comparando com ninguém. E se entendendo o meu propósito, porque eu só sei o meu propósito se eu souber quem eu sou. Exatamente. Isso. Eu não tenho como saber um propósito se eu não sei quem eu sou. E esse Vai é um sempre trabalho, faltar algo. isso é um trabalho feito de dentro para fora, né? Exatamente. E as pessoas querem viver de fora, Isso. Exato. né? E isso é desafiador, muito desafiador. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, sabe? De levar mesmo soluções, de ver as experiências que essas mães, né, têm, principalmente, veja, um suporte de nível 3. Quantas experiências você não pode passar, né? E Isso. passar para que vire uma lei, Isso. entendeu? Que sabe que é uma necessidade, que você vivencia, que você... As mães deveriam ser, sim, mais ouvidas. Exato. Mas, às vezes, também, sabe o que é que falta, Ângela? É um posicionamento correto dessas mães. Às vezes, elas acham, eu não estou julgando, só estou dando até uma dica mesmo. Às vezes, elas acham que fazer a zoada vai resolver o problema. É. E não é. Eu sei que elas têm a dor delas, eu sei porque eu convivo e vivo isso aqui, né? Mas acho que é como se posicionar. Isso. Então, se a gente der as mãos e saber se posicionar, eu acho que a gente terá um grande avanço. O Exato. intuito dessas audiências públicas é justamente isso, né? Isso. Ouvir a dor, entender onde que está doendo e como é que a gente pode trazer uma solução para que isso não... Mas, infelizmente, Exato. até Não hoje eu se- não consegui. Isso. Porque não foi isso que eu vi. Isso. Eu saí lá assim, eu digo, meu Deus, eu não entendi. Realmente O eu não intuito, entendi. isso. Exatamente, eu não É. entendi. É. Né? E eu saí triste, eu saí até, vou até dizer assim, eu saí braba mesmo de lá. Eu disse, oxi, que coisa que... Então, assim, é algo que eu acho que nós juntos conseguiríamos sentar, olhar, observar e se posicionar, sabe? Eu acho que seria por esse lado. Isso aqui é a minha humilde opinião, sabe, em relação a isso. Lá fora a gente está falando com a Ângela da importância de ter espaços, né, e grupos, por exemplo, como o ITEAC, que é feito, eu disse para ela, a gente consegue acompanhar essas mães. A gente não, eita, tem mãe que fica de fora. Então o ITEAC chega e acolhe essas mães. Então, muitas vezes a causa ela se divide quando a gente quer, eu quero todo mundo, aquele negócio de querer demais, querer abraçar o mundo, mas a gente não consegue. A gente não Então, consegue. a soma, a gente precisa trabalhar unidos, né? Sim. Que a causa é uma só e que a gente precisa entender que a gente não consegue abraçar e que a gente precisa de parceiros. O Atipicamente, ele trabalha em parceria. A gente faz tudo em parceria. A gente não consegue fazer só o Atipicamente. Então, a gente sempre Exato. tem médico parceiro, advogado parceiro, a gente tem padaria parceira. Então, é dessa forma que a gente leva conhecimento. Às vezes a padaria, a gente chega lá, olha, a gente vai fazer esse evento para mães com autismo. O que é autismo? Autismo é isso. Então, é numa fila de padaria, numa fila de supermercado, que você fala, a gente conhece o cordão do girassol, mas Entendi. a gente já foi no pessoal que disse, o que é isso que está... Então, informação é isso. Está esperando na fila da padaria, de onde for. Aí é dizer, é isso, aquilo, funciona assim, meu filho tem, não tem, isso aqui só pode usar a pessoa que tem deficiência invisível, porque cadeirante a gente sabe que tem uma deficiência, mas o autista não tem cara Isso. de autista, né? Então, essa informação que para a gente é óbvia, que é uma coisa que, todos os dias a gente bate na tecla, lá fora o pessoal não sabe, não conhece. Exato. Ângela e Lorena, a palavra que eu posso usar aqui hoje para vocês é gratidão, tá? Gratidão por ter aceito o nosso convite. É gratidão por vocês abraçar essa causa que não é linda, né? É desafiadora. E quero dizer a vocês que o ITEAC está aberto, certo? Para essa soma, que eu acho que juntos somos muito fortes, né? Individual a gente não vai muito longe, a gente não consegue muita coisa. E queria que você deixasse o contato de vocês para essas mães que ainda não têm, né, esse conhecimento do que é o Atipicamente. E que vocês possam também deixar uma mensagem para essas mães de amor, de respeito e de carinho. Gratidão a você pelo convite, certo? Muito obrigada. Estamos imensamente felizes por fazer parte desse momento, compartilhar nossa experiência, trazer um pouquinho da história do Atipicamente, certo? E a mensagem que eu deixo é que é de respeito, pedir respeito às pessoas autistas, né? Porque
a sociedade vê o autista como coitadinho, como um bichinho, né? Então, não entende que é um ser humano que precisa de respeito, né? Que precisa, mesmo que a sociedade, muitas pessoas ainda não tenham conhecimento sobre o autismo, mas que pelo menos tenham um pouco de empatia, tem um pouco esse olhar de empatia. Então, essa mensagem que eu deixo é de pedir carinhosamente respeito, né? Não só a pessoa autista, mas também aquela pessoa que está presente com ele, a mãe, ao pai, porque a gente sente na pele o quanto é doloroso, até um olhar que as pessoas olham diferente. Quando vê uma pessoa autista, a gente sente o quanto dói, e dói na pele, dói na alma. Então, a gente já lida com constantes desafios no dia a dia, com o autista, e ainda tem a sociedade que também não tem essa colaboração, então se torna mais difícil ainda. Então, eu peço encarecidamente que a sociedade tenha esse olhar mais carinhoso, mais empático, de mais respeito às pessoas. Nós somos da Associação Atipicamente. Quem desejar, nos procure através do Instagram, @atipicamente, com 3 S no final, certo? E tem também nosso WhatsApp, o DDD 81 9311 4810. Vou repetir, o WhatsApp do Atipicamente é DDD 81 9311 4810, que você será muito bem-vindo, muito acolhido. Caso também você não deseje entrar no grupo das mães ou dos pais e esteja procurando apenas informação, também podem entrar em contato conosco, que será muito bem-vindo e teremos o prazer imenso, uma alegria imensa de passar todas as informações necessárias. E quem desejar, quem tiver interesse de fechar alguma parceria com a Atipicamente, também pode entrar em contato conosco, que aí a gente vai conversar e vai se alinhar. Williane, obrigada pelo espaço. Tua equipe é maravilhosa. Desde que a gente entrou no Instituto, muito bem acolhidas. Queria te agradecer pelo teu tempo, que você abre esse espaço para a gente levar a informação, que é o caminho que a gente tem hoje para levar para a sociedade e ter essa sociedade inclusiva que a gente quer, né? A gente não tem os recursos, a gente não tem como chegar a muita gente, a gente não tem esses 1000 seguidores, milhões de seguidores, mas você abrindo esse espaço aqui para levar essa informação, você está fazendo um bem enorme. A gente deseja que Deus retribua tudo isso em bênçãos na sua vida. E agradecer pela parceria, a gente sabe que vamos trabalhar ainda muito juntos em prol dessa causa, e agradecer mais uma vez. Nós é que agradecemos, sabe? E, Ângela, eu quero te parabenizar, né, por essa mãe que você é. E quero te dizer que tudo começou do ITEAC pela simpatia, tá? Eu me perguntava, quando eu estava nos lugares, eu não entendia tanto como eu entendo hoje o que era o TEA. Mas eu me perguntava, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso agregar nesse sentido? Então, ele veio por isso, veio por essa palavra, empatia. E da empatia, Deus usou a minha empatia para virar compaixão. Por isso que hoje, juntos podemos fazer essa diferença, sabe? Então, assim, eu não sou uma mãe atípica, né? Mas foi através desse olhar mesmo, de ver, de, meu Deus, como é que eu posso agregar, né? O que é que eu posso ajudar para que essas mães, para que essas crianças, elas possam evoluir. Então, gratidão e obrigada. Estamos juntas, né? E todos nós, nossa equipe inteira, está feliz por ter vocês aqui, tá? E realmente estamos para somar. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até, obrigada.